Desta noite, pastor Diogo, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Tem fogo aí na botija? Não, né? Na botija tem que ter azeite. Amém? O fogo vem de Deus. Na medida que você tem azeite para que possa manter o fogo, esse fogo aceso. Porque o fogo ele não pode ser repentino. O fogo não pode ser provisório. O fogo não pode ser para apenas um tempo muito rápido, não. O fogo ele precisa ser mantido. O fogo ele precisa ter manutenções. Assim como antigamente, quando chegava os sacerdotes, eles tinham a obrigação de manter o fogo aceso, eles tinham que levar a lenha. Mas quando aquela lenha se tornava cinza, ela era separada. E na medida que ela era separada, ela não era lançada fora. Ela era guardada para colocar sobre a cabeça dos sacerdotes. Então, se você parar para entender tudo que Deus faz, Ele tem um sentido. Tudo que Deus faz, Ele não faz as coisas só por fazer. Tem um propósito muito maior a ser movido. Toda fase que você está passando, toda transição que você está passando tem um propósito muito maior do que o que você está pensando, que é apenas consequência de algo ou decisões erradas tomadas. Às vezes sim, mas Deus faz tudo cooperar para os bens daquele que ama a Ele e anda segundo o propósito dEle. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Como está o seu coração nessa noite? Tem espaço para Deus aí? Você pode sondar o seu coração nesse momento e ver do que ele está sendo alimentado, como você está fazendo a manutenção do seu coração, a manutenção da sua alma. Nós somos tritocômicos, igreja, corpo, alma e espírito. E sempre temos que fazer essas três análises diariamente. Como está a minha alma? Como eu estou amando ou rejeitando as pessoas que estão à minha volta? Como é que está a minha manutenção em amor com os meus pais? Como é que está a manutenção em amor com os meus filhos? Como é que está a manutenção em amor com os meus irmãos? Como está a manutenção em amor com os meus amigos? Como eu estou no meio disso tudo? O que Deus está falando? O que Deus está querendo de mim? O que eu estou negociando? Por que eu estou preocupado? Por que eu estou alegre? Para você sempre saber onde você está exatamente. Para você apenas não viver mais um dia, ou apenas viver mais uma etapa da sua vida sem desfrutar, sem conseguir honrar quem precisa ser honrado. E o principal é Deus. 2 Reis, capítulo de número 13. Tem uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. Glória a Deus, aleluias. Quem achou dar um glória a Deus bem forte? 2 Reis 13, verso 14. Amém? Diz assim: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha a reteza do arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente e em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Repita comigo: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Efaque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nela no chão
E ele arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes em seguida e cessou. Amém? Ele está aqui nessa noite. É diferente o ambiente. Se o pelo da canela não arrepiar, ele não está no negócio. Se o coração não começar a bater mais forte e a mão não dá aquela tremida, ele não está no ambiente. Na verdade, ele está em todos os ambientes. Ele não se manifestou no ambiente. E hoje tem a manifestação dele aqui. E você precisa entender e tomar posse disso. Não tem nada que você possa fazer que o Deus vai te amar mais do que Ele te ama hoje. Não importa o que é que você consiga fazer para Deus te amar mais, porque Ele já te ama com toda a intensidade divina. Você sabendo que não existe nada que você possa fazer que Deus vai deixar de te amar, ou Deus ele vai te amar mais, então o que é que você tem que fazer? Você tem apenas que honrá-lo. Deus ele conhece todas as suas falhas, conhece os seus erros, conhece as suas incredulidades, conhece os seus medos. É por isso que Ele faz com que as coisas sejam transformadas, para que você consiga entrar nesse ambiente de amor e ser aceito por Ele e entender o quão Ele ama você, o quão Deus te ama, o quão Ele te ama, o quão Ele cuida, o quão Ele zela por você. Não adianta você perguntar por que Ele te ama, porque Ele é amor. Não é o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas é sobre você viver a plenitude que Ele tem para você quando você o ama de volta, quando você o honra, quando você consegue adorar, quando você consegue entrar na sala secreta que Ele tem para cada um de nós no singular. Existe uma sala secreta de revelação com o nome de cada um de nós, que nós só conseguimos entrar dentro dessa sala quando nós se desfazemos dos nossos dogmas, do nosso sofisma, da nossa maneira de pensar, do nosso complexo, da nossa falta de amor, das nossas rejeições, e nós permitimos que Ele trabalhe. Não, por favor, não deixe Deus Ele te abençoar e você abandoná-lo. Não deixe Deus Ele te honrar e você rejeitá-lo com o tempo. Por favor, lembra que oração você fez há 5, 10 anos atrás, e onde você está hoje, o que você está fazendo com Deus, o que você está fazendo com o que Ele te confiou. O filho que você tem não é seu, é de Deus. Ele apenas deu a responsabilidade de você cuidar dele. A esposa que você tem não é sua, ela é de Deus, apenas você recebeu a responsabilidade de guardar, de confiá-la, de protegê-la. O esposo que você tem não é seu, você tem apenas a responsabilidade de zelar por ele, de cuidar por ele. Você pertence a Deus. Comece a viver como você não é dono de nada, por favor. Tudo que você é dono, Deus não é dono, porque não pode haver 2 donos. Você sabe o caos que está a sua vida financeira, a sua vida emocional, porque você tem sido o Senhor. Você tem sido o Deus dessas áreas da sua vida. É por isso que o seu filho só anda doente, porque você sente o dono dele. É por isso que esse relacionamento só anda com conflitos, com brigas, porque você sente o dono dele. Adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Profetiza sobre a sua vida nesse momento. Estou voltando. Eu quero falar sobre oração profética nessa noite. Então já começa a profetizar sobre a sua vida. Já começa a profetizar sobre a sua casa. Profetiza, porque quando você profetiza, as coisas têm que acontecer. Quando você tem uma mente divina, uma mente dos céus. A essência és tu, a essência és tu. Levante sua voz em oração nesse momento, você que pode. Ore por você nesse momento. Coloque a sua mão no seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração.
Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Ministra sobre ele. Se desligue. Esqueça um pouco o ambiente externo e olhe para o ambiente interno que Deus está tentando construir dentro de você. Quebre todo o seu julgamento nesse momento do que você acha que sabe. Quebre todo o seu julgamento nesse momento do que você acha que já viveu. Quebre todo o seu julgamento e entre em um ambiente de rendição. Se renda nesse ambiente. No ambiente interno, não no externo. O principal é o interno aí, é o que Deus está tentando falar, é o que Deus está tentando fazer. Por que tentando? Porque Ele precisa da sua autorização para mexer dentro de você. E a autorização não pode ser apenas com os seus lábios, mas tem que ser com a sua alma. Tem que ser com o seu espírito, tem que ser com o seu físico. Essas esferas precisam ser expostas. Ninguém vai poder fazer por você aquilo que Deus Ele colocou em sua responsabilidade. Ninguém vai poder tomar decisões por você. Não é sobre moedas, não é sobre relacionamentos. É sobre obediência. Se esvazie nessa noite, por favor. Se esvazie nessa noite, por favor. Carregue a sua cruz ou você será esmagado por ela. Carregue a sua cruz ou você será esmagado por ela. Deus, nós pedimos, Senhor, teu mover, Pai. Teu movimentar, Senhor. Pessoas são complicadas, ó Pai. Nós somos complicados, Pai. Somos uma incógnita, Senhor. Que achamos, ó Pai, que podemos mudar o percurso do rio. O rio que flui de dentro de Ti, Pai. E na verdade nós somos chamados para poder ser movido por esse rio, não movimentar esse rio. Meu Deus, então de tudo que as pessoas acham que sabem, ó Pai, de toda forma de manipulação, de todos os medos, ó Pai, que faz as pessoas tomarem decisões e querer estar sempre no controle, Senhor. Eu peço, Pai amado, que nesse ambiente haja uma rendição, Senhor. Que os Teus anjos ministradores, ó Pai, possam tocar em algumas pessoas aqui dentro desse ambiente, ó Pai. Pai amado, o que essas pessoas estão pedindo nessa noite, eu não posso entregar. Mas eu sei que o Senhor já começou a fazer aqui, o Senhor pode fazer. Então, meu Deus, fala Tu, não eu, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. A oração profética, ela tem um poder que nós não imaginamos de fato. O que é uma oração profética, igreja? É você profetizar algo que você ainda não está vendo, mas você consegue imaginar. É Deus colocar algo no seu coração e você tem sede e sonho daquilo, e você faz com que as coisas aconteçam. Deus te dá um sonho de um comércio, e você, como você imagina ele, você começa a profetizar, você começa a falar: olha, o comércio será assim, a empresa será assado, e você começa a falar, começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Eu vou estudar naquela faculdade e vai acontecer assim, eu vou pegar o diploma e eu vou exercer o cargo em tal lugar, e você começa. Isso é uma oração profética. O meu filho será alguém que moverá as nações através do chamado, através do fogo do Espírito. O meu ministério será um ministério cheio de cura, cheio de unção, cheio de ousadia, de várias convenções. Isso é uma oração profética. Você começa a profetizar aquilo que você não está vendo, mas você consegue imaginar. Você externa o sonho em palavras, porque as palavras, a Bíblia diz que são como flechas, e quando você vai lançando, ela não tem retorno, ela não volta. As palavras não voltam.
Então tem gente que observa alguma coisa e está vendo que vai dar errado. Ela consegue imaginar que vai dar errado, ela começa a profetizar o que vai acontecer de errado. E aquilo começa a formalizar. Aquilo que Satanás não tinha observado, aquilo que Satanás não tinha visto, quando você começa a pronunciar, quando você começa a profetizar, ele consegue entender. E através da autoridade com as palavras que você falou, ele exerce a função. E ele tem o poder porque você deu uma legalidade. Tem alguém aqui entendendo? A Bíblia fala que Jeoás, ele estava passando uma crise. Ele estava passando um momento muito difícil. E quando ele olha para o cenário dele, que ele está passando, só tinha uma pessoa que ele podia confiar. Só tinha uma pessoa que ele sabia que tinha um coração juntamente com o coração de Deus. Alguém envolvido com o reino. Alguém que falava e as coisas aconteciam. Alguém que profetizava e Deus dava a vitória. Quando ele sabe da notícia que esse alguém está morrendo, o coração dele fica entristecido. O coração dele fica em luto. E ele resolve ir fazer uma visita na casa de Eliseu. E ele vai com o coração em luto. Ele vai sabendo todas as histórias de Eliseu, lembrando de toda a amizade que ele tinha com Eliseu, e sabendo que um legado ali estava se findando. Sabendo que um legado estava deixando ali, porém a pessoa do legado estava partindo. Sabe por quê? A fé de Jeoás não estava em Deus, estava no profeta. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: onde você tem depositado a sua fé? Aonde está o seu coração? Seu coração está nas promessas das pessoas ou no Deus que prometeu muito antes das pessoas? A sua fé está em um governo? A sua fé está em um gerente, em um encarregado? A sua fé está em um homem? A sua fé está em uma mulher, em um filho, em alguém que prometeu fazer algo um dia? Ou a sua fé está em Deus? Jeoás, ele chega com a fé totalmente no coração, totalmente em Eliseu. Até vamos agora, você é ousado dizendo que, conjecturando que Jeoás está idolatrando o homem. E quando ele chega com o coração enlutado, quando ele chega para poder falar a dor que ele estava sentindo, ele diz algo assim. Vamos lá. No verso 14 ele diz assim, exclamou: tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Você sabe o que isso quer dizer? Isso é um adeus judaico. Toda vez que a pessoa sabia que um amigo dele ia morrer, ele liberava essa frase. Ele estava dizendo: eu estou vendo as carruagens dos anjos vindo te buscar para te levar. Foi assim que Eliseu falou quando ele viu Elias ascendendo ao céu. Só o que aconteceu com Elias não é o mesmo que iria acontecer com Eliseu. Amém? Naquele momento ele vai com um coração de luto, mas Deus tinha algo para poder tratar e falar com Jeoás. Às vezes tem pessoas que estão com o coração entristecido porque acha que Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Deus já mexeu com tudo que ele tinha que mexer. Todos os milagres precisos para dar certo na sua vida ele já fez. Mas eu quero te falar nessa noite que Deus tem muito mais para poder fazer, e Ele nem começou ainda a fazer tudo aquilo que Ele prometeu e tudo aquilo que Ele vai mover. Eu não sei onde que estão os seus olhos, não sei porque o seu coração está sem esperança, não sei porque a sua mente está enlutada, eu não sei porque você está guardando a sua fé e querendo encerrar um combate que apenas está iniciando, que apenas está começando, por falta de referências humanas, por falta de referências geográficas. Eu falo agora de templos, por falta de você achar alguém para poder ajudar e te batalhar na fé. Ei, está na hora de você voltar os olhos para Jesus, porque o encontro que você teve um dia não foi com o pastor, o encontro que você teve um dia não foi com um profeta, o encontro que você teve um dia não foi com uma placa, o encontro que você teve foi com Jesus. Foi Ele que derramou amor no seu coração, foi Ele que derramou milagres na sua vida. Se você cansou no meio do percurso, se você pecou no meio do percurso, se você se distraiu no meio do percurso, é dia de arrependimento. Ninguém pode se arrepender por você, e ninguém pode te dar só o que Deus pode te entregar. Ei, só porque Eliseu iria morrer não quer dizer que Deus iria parar de fazer.
Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo? Só porque um ciclo está se encerrando na sua vida, não quer dizer que Deus ele vai continuar movendo e mexendo e usando os atributos dele, usando pessoas ainda que tem um coração nele. Não era Eliseu o último profeta do mundo, não era Eliseu aquele que poderia trazer todas as soluções, mas era o Deus que tinha levantado Eliseu, que fazia através de Eliseu. O mesmo Deus que queria fazer em Joás. Deus estava dizendo: ei, o ciclo com Eliseu está acabando, mas eu vou começar a partir de hoje com você. O ciclo com Eliseu está se findando, mas a partir de hoje eu quero começar com você. Vem aqui que eu quero passar algo para você. É o último milagre que Eliseu, a Bíblia diz, é o último milagre que é realizado. Não, perdão, é o penúltimo, porque depois de morto é feito um milagre ainda com Eliseu. Mas é o último milagre de Eliseu fazendo em vida. O problema é aonde está voltado os seus olhos. O problema é que ele estava com o coração de quem queria sofrer, mas Deus estava querendo dar uma direção para ele. O coração dele estava de quem nada, é o coração de quem não tinha mais esperança. É o coração de quem olhava assim e dizia: agora já era, agora acabou tudo. Essa semana eu fiz 2 velórios. E eu vou te falar, o ambiente do velório ele é tenso. O ambiente do velório ele é hostil, ele é de opressão, porque ali tem um corpo sem vida, ali tem flores, ali tem um ambiente onde tem pessoas sofrendo. Cada um, eu gosto de observar em ambientes, pessoas olhando a face daquele cadáver e lembrava de algo da infância, lembrava de algo da história, da trajetória. Alguém que olhava assim e dizia: aqui acabou. E quando vai levando para o sepultamento e começam a colocar terra ou fechar ali a gaveta, e as pessoas sabem que vão voltar para casa e nunca mais vai se encontrar com aquela pessoa. O coração de Joás estava assim. O profeta estava vivo, mas ele estava vendo o profeta morto. Deus ainda estava fazendo e movendo, mas ele não queria fazer porque ele queria sofrer. Tem gente que não está entendendo que essa situação que você está passando é provisória e a história precisa continuar. Tem pessoas parando para sofrer um luto que ainda não aconteceu. Quem disse que foi o seu ministério acabou? Quem disse que não tem como mais votar? Quem disse que não tem mais conserto? Quem disse que não tem mais como Deus trabalhar ou mexer as coisas através de você? Quem disse que o seu esposo não pode ser salvo? Quem disse que os seus filhos não têm solução? Quem é que está profetizando? Quem é que está profetizando? Quem está profetizando sobre a sua empresa? Naquele momento que ele chega com aquele luto, o profeta vira para ele e diz: cadê a arma? Ele pergunta: qual arma? Porque ele não foi preparado dentro daquele ambiente para alguém que ia lutar. Ele foi para poder prestar uma homenagem. Ele foi para poder dar um último adeus. Ele foi para poder dar um abraço. Mas Deus estava perguntando, através da boca do profeta: aonde está a sua arma? O problema é que ele não fala: a arma está aqui. Ele pergunta: para quê? O problema é que Deus está querendo mover, Deus está querendo fazer, e tem gente perguntando para quê. Tem gente perguntando para quê, para dizer bem assim: se for difícil demais, ou se for com aquela pessoa, eu não vou fazer. Eu discordo de você, Deus. Com essa pessoa eu não faço, e naquele lugar eu não faço, e com essa arma eu não trabalho. Tem gente querendo ensinar para Deus como é que faz o milagre. Tem pessoas querendo dizer para Deus do jeito que tem que ser feito. Tem pessoas querendo saber o que Deus quer fazer para poder dar a opinião dela. Toca na pessoa do lado e diz assim: Deus não precisa da sua opinião. Ele é Deus. Deus quer a sua obediência. Deus não precisa da sua opinião, Ele quer a sua obediência. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Tem pessoas que estão com a vida travada, não flui.
melhora, mas não flui. Está melhorzinho do que antes, mas não flui. Não está correndo como águas cristalinas, não está correndo como uma torrente. Está melhorzinho, mas não flui. Por quê? Tem dado as opiniões para Deus. Tem dito: eu não concordo com isso, eu não quero isso, eu não faço com aquela pessoa, eu não quero naquele lugar, eu não quero com essa arma, eu quero do meu jeito, da minha maneira, no meu lugar, com as minhas pessoas preferidas. Ei, Deus, Ele não trabalha com panelinhas, Ele trabalha com pessoas que têm um coração com o mesmo propósito a qual Ele designou para o tempo e o lugar que nós estamos vivendo. Tem alguém aqui comigo? É nessa hora que você dá um glória a Deus bem forte e empolgado. Deus, Ele vai fazer com você ou sem você. O problema é que quando você está sem Ele, as nuvens ficam nebulosas, o ambiente fica hostil e tem cheiro de morte. Mas ainda o cheiro de morte não quer dizer que Ele vai cessar o milagre, Ele vai começar a fazer algo. Ele estava dizendo assim: Eliseu está caminhando para o céu, mas Eliseu estava dizendo: eu preciso terminar o propósito e o projeto na terra. Tem pessoas dizendo que já fez demais, tem pessoas dizendo que já está cansada, mas aqui nós vamos um pouquinho mais para frente, vamos indo. Cadê a arma? Tá bom, vou ali pegar. Traz a arma. Cadê a flecha? Vou ali pegar. Abre a janela. Está entendendo que Deus está sempre direcionando? Deus, Ele quer a obediência. Pega a arma, pega a flecha, abre a janela. Você sabe o que é abrir janela? Toda vez que a Bíblia fala sobre abrir janela, Ele está falando sobre céus. Porta é na terra, janela é nos céus. Ele está dizendo: abre a janela. Ele fala assim: direciona a sua arma, direciona o arco. Direciona o arco para o lado do Oriente. Lado do Oriente significa lado direito. Deus está direcionando pessoas, as pessoas não estão entendendo o que é que Deus está falando. Está querendo um sinal mais forte, está querendo um caminho mais fácil, está querendo uma companhia. Mas tem vale que você vai ter que atravessar só. Tem vale que você vai ter que atravessar só. Vai fazer ou não vai? Eu quero te perguntar nessa noite. Vai obedecer ou não vai? Vou falar algo profético que Deus liberou no último culto ali. Liberou para uma pessoa e eu vou liberar para a igreja. As tuas lágrimas não vai fazer Deus mudar de ideia. As tuas lágrimas não vai fazer Deus mudar de ideia. Deus está querendo a sua obediência, a sua ação. Deus está querendo que você se envolva de verdade. Corpo, alma e espírito. É tempo de jejum. É tempo de dobrar o joelho. É tempo de buscar. É tempo de dizer: eis-me aqui. É tempo de dizer para Ele que Ele pode contar com você. Não adianta mais chorar e apenas dizer: ah, eu não aguento mais. Não, Deus sabe que você aguenta. É por isso que Ele está insistindo. O problema é que você está gastando energia e a força com a prova errada. Você está querendo melhorar algumas coisas da sua vida para ficar mais um pouquinho, quando na verdade Ele está dizendo bem assim: organiza para ir, organiza para ir, organiza para avançar, organiza para crescer, organiza para eu poder contar com você. É tempo de organização, é tempo de estar preparado. É tempo de viver preparado. Está preparado como? O arco e a flecha sempre está aqui. Momento de guerra, momento de luta. Traz o arco, traz a flecha, abre a janela, direciona o arco, agora atira. Só que nesse momento a Bíblia diz que o profeta, eu consigo imaginar o cenário. Ele abre a janela, direciona. Alguém que está debilitado, alguém que está envelhecido, alguém que está doente, ele levanta para poder terminar aquilo que Deus estava designando. Uma das últimas ordens. Tem ministério de pessoas que está envelhecido e Deus quer levar para a próxima fase.
Era para continuar em obediência, mas disse: não, estou cansado demais. Se está cansado, para e descanse. Mas não desista, não retorne, não se esconda. Não se esconda. Almas estão perecendo. O ministério não parou. Você precisa entender que o ministério não parou e não vai parar. Enquanto tiver alguém de pé dando resposta para Deus, o ministério não para. O ministério não para. Mas Deus, Ele tem coisas para resolver com você no singular, no tete a tete. Tem promessas que você fez que Deus não esqueceu. E você se lembra das promessas. A Bíblia diz que a mão do profeta, ela vai em cima da mão do rei Jeoás, e ele direciona. Eu imagino ele puxando um tantinho mais, e ele solta. A flecha vai com alvo. A flecha vai com alvo. Ele diz: olha, Deus está te dando a vitória. Essa é a flecha da vitória. Esta é a flecha da vitória. Os sírios, ele cairá na sua mão. Olha, alguém que estava totalmente preocupado, com o coração em luto e sem querer contar os problemas, Deus agora revela o ambiente. E ele apenas não revela, ele também dá a vitória. Ele dá a vitória. Mês de março está começando agora. Entenda esse ambiente profético. Entenda o que é que vai acontecer no mês de março, através de você. Está parecendo que vai ser um mês sombrio. Está parecendo que vai ser um mês nebuloso. Está parecendo que vai ser um mês de aflição. Mas se você entender que a mão de Deus está sobre a sua mão, e tudo que você tocar e como tocar, vai ser um dos melhores meses do ano de 2023. É um mês profético, é um mês de conquista, é um mês de crescimento, é um mês de você dizer assim: Senhor, esse mês eu estou levantando, esse mês eu não quero faltar diante da tua presença, esse mês eu não quero ficar sem orar um dia, não quero perder um dia sem ler a Bíblia, eu quero ter tempo de revelação, tempo de unção, tempo de oração e tempo de poder. Tempo de poder. Tem pessoas se movimentando dentro do ministério esses dias, fazendo jejuns, e não está tendo nem comunicação. Um está falando: pastor, comecei o jejum de não sei quantos dias. O outro: pastor, está tendo algo sendo movimentado aqui dentro, que as pessoas não estão percebendo, nem sabendo o que é que está acontecendo. Mas tem algo guardado para nós, tem algo guardado para mim, tem algo guardado para você. Entenda, entenda. É tempo de revelação, é tempo de oração. Os nossos relógios estão se encontrando nas madrugadas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Depois que o profeta lança tudo aquilo, eu imagino que ele ia dar 3 carpados, ia dar um glória a Deus, um xarabacanta, ia ficar em mistério. Só que não, o profeta, ele termina de fazer, termina de colocar a mão sobre a mão do rei. E eu imagino o profeta voltando, deitando na cama novamente, e dá mais uma ordem para ele: pega mais flechas e fere o chão, atira no chão. E ele vai lá, pega o arco, pega a flecha, ele mira no chão. Um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais à frente, e aí ele pega as suas flechas, coloca no canto, pega o arco, coloca em cima da cadeira. E o profeta pergunta: parou por quê? Sabe por que ele parou? Porque nesse momento não tinha a mão do profeta sobre a mão dele. Não tinha alguém dando um tapinha nas costas dele. Está certo, está fraco, está forte. Ele parou porque não tinha ninguém aplaudindo. Ele parou porque não tinha ninguém falando nada. Ele parou porque ele não viu nada diferente no ambiente. Ele parou porque ele não viu, ele não sentiu arrepio. Ele parou porque ele achou que era só aquilo mesmo, ele estava sozinho. Tem pessoas parando porque não está sendo elogiada. Tem pessoa parando porque acha que está sozinha. Tem pessoa parando de fazer o que Deus chamou para fazer porque não está recebendo aplauso. Tem pessoas que estão parando o que Deus mandou ele fazer porque não está recebendo elogio, não está recebendo nomenclatura, não
não está recebendo o que ele acha que ele é digno de receber. Mas entenda que tudo aquilo que Deus manda você fazer, execute, termine. Era 6 flechas que era para ele lançar. Ele só lançou 3 porque ele achou que estava só. Ele só lançou 3 porque ele achou que estava cansado. Ele só lançou 3 porque ele achou que era suficiente. A Bíblia diz que o profeta ficou entristecido. A Bíblia diz que o profeta ficou irado. No ambiente profético ele só move aquilo. Ele só faz aquilo. Tem pessoas dizendo assim, olha, eu já orei, eu já jejuei, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui para tal lugar, já fui para monte e não aconteceu nada. Quem disse que é você que determina quando vai acontecer? Quem disse que o controle está na sua mão? Quem disse que o poder é seu? Quem disse que é você que vai falar quando é para parar? Tem flecha, então continua atirando. Tem palavras, então continua lançando. A palavra, flecha significa palavras, e palavras de verdade. Então vai lançando, vai profetizando, vai orando. Não pare, não cesse. Continue orando. Ah, mas já tem tanto tempo, eu estou cansado. Eu já tirei tantas flechas ao chão. Ah, meu filho está doente, então vou orar só para ele ser curado. Continua lançando flecha ao chão. Não é só sobre ser curado. É sobre ele ser um profeta. É sobre ele ser um sacerdote. É sobre ele ser um missionário. É sobre ele exercer a função de ministro. É sobre não parar. É sobre não parar. É sobre continuar fazendo com louvor. Fazendo com honraria. Batalhando, lutando, indo avante. Tem dias que eu olho assim e digo, hoje tá bom. Aí quando eu estou lá levantando da oração, aí Deus traz uma pessoa na mente. E agora, continua ou para? O nome disso são sementes. Onde você está lançando suas sementes? Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo aquilo que você lança no reino, Deus ele devolve. Deus ele multiplica. Você vê que a Bíblia, Eliseu ele diz bem assim, olha, o que você fez apenas vai sumir com os seus inimigos durante o tempo. Mas se você tivesse lançado mais flechas, você exterminaria, você resolveria esse problema. Tem pessoas que começou a fazer ofertas, tem pessoas que começou a fazer campanhas, mas parou no meio do caminho, parou de orar, parou de pagar o preço, parou de fazer tudo, disse, eu cansei. Você não conhece a minha luta, você não conhece as minhas batalhas. Mas o Deus que mandou você fazer te conhece. E é por isso que ele está te cobrando nessa noite. É um tempo de retorno. Está com dívida diante de Deus, então pague. Profetiza sobre o seu irmão aí, lembra ele. Está com dívida diante de Deus? Então pague. Pague. Você precisa continuar. Você precisa, fala com ele, mas é intimando mesmo. Dá aquela intimada monstra. É nessa hora chata mesmo aí. Você não falou para Deus falar com você? Então não escolha através de quem Ele vai falar. É através dela mesmo que te conhece, é através dele mesmo que te conhece. Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé. O ambiente profético